Olá, pessoal. Vamos fazer mais uma questão de filosofia que caiu no concurso de 2021 na banca Fundação Getúlio Vargas, da FGV. Essa questão vai trazer a seguinte afirmação. Entre os filósofos da época moderna, Hume e Kant ofereceram explicações diversas sobre como funciona o intelecto humano, posteriormente reunidas nas correntes de pensamento denominadas empirismo e criticismo. É interessante, né, porque geralmente as questões que trazem uma contraposição colocam o empirismo e o racionalismo. Aqui ele vai trazer o criticismo, que nós já vimos numa aula anterior. Mas vamos aqui nas alternativas primeiro, depois eu explico. Olha, então, nesse sentido, essas correntes consideram que, olha, nós estamos falando de duas correntes distintas, então eu não posso pegar algo que se encaixa em apenas uma delas, né? Por exemplo, a letra A. A letra A vai dizer, o saber sobre o mundo deriva da experiência. Isso é o quê? É uma característica de qual corrente filosófica? Do empirismo. Né? Nós vimos que o empirismo é uma doutrina segundo a qual todo conhecimento provém unicamente da experiência, né? E vai se limitar exatamente ao que pode ser captado ao mundo externo pelos sentidos. O empirismo, ele vai ter essa concepção, mas não o criticismo. O criticismo ele vai mais além, depois a gente fala. Nós temos também, na letra B, dizendo o seguinte, as ideias manifestadas pelos homens são inatas. Essa concepção de ideias inatas é uma concepção que está presente no racionalismo, pelo qual existem as ideias inatas, que são aquelas com as quais nós nascemos e não são produto da experiência adquirida, como pensava o empirismo, né? Então, nesse sentido aí, nós teríamos o racionalismo, uma outra corrente que nem está sendo citada aí no texto. Letra C. O conhecimento independe da impressão sensível? Olha, nem o empirismo, nem o criticismo, ele abstém da impressão sensível. Lógico, de uma forma diferente, o criticismo ele vai mais além. Mas o empirismo, ele não vai aceitar essa concepção. E, principalmente, a corrente que vai defender isso muito vai ser o racionalismo, que é uma corrente que vai atribuir uma particular confiança à razão humana, ao passo que acredita que é dela que se obtém os conhecimentos e não os sentidos que trazem o conhecimento para o ser humano, né? Então, nesse sentido, é o racionalismo que se encaixaria melhor nessa definição, né? A letra D. A realidade é uma manifestação da essência divina. Muita gente poderia pensar aí no São Tomás de Aquino, no Santo Agostinho, mas na verdade essa concepção está mais ligada ao espinosismo, né? Por quê? Porque a realidade na concepção de Spinoza é uma manifestação da essência divina, né? Na concepção dele, que ele é panteísta, né? Ele vai chamar de substância aquela que subsiste por si mesma, né? Então ele vai falar que a realidade, na verdade, é uma manifestação da essência divina. Então todos têm uma manifestação, tudo que existe no universo tem uma manifestação da essência divina. Então é uma concepção panteísta, é uma concepção de Spinoza, né? Que vai fugir um pouquinho também dessas concepções aí. E o criticismo, nós já vimos em aulas anteriores aí, que é uma corrente que vai tentar conciliar ali racionalismo e empirismo, falando de uma forma bem assim, resumida, né? É basicamente isso. Enquanto o empirismo vai defender a experiência sensível como origem do conhecimento, o racionalismo vai defender a razão, e o criticismo vai defender que nós temos sim uma condição de possibilidade para adquirir o conhecimento. Para Kant, o ser humano possui estruturas que antecedem e filtram a realidade de determinada forma, né? Que seriam as formas puras da sensibilidade e as categorias a priori do entendimento. Então, não é que ele vai abster da experiência. Ele vai dizer, a experiência é importante, mas o ser humano também possui estruturas que antecedem e filtram essa realidade, nesse sentido. Poderia se dizer, uma condição de possibilidade para todo conhecimento, né? E isso que é o criticismo, né? Mas aí, então, o que essas correntes têm em comum? O empirismo de Hume e o criticismo de Kant. As duas têm em comum o fato de buscarem o conhecimento. Tanto essas concepções que foram citadas nas alternativas, como as que aparecem no texto de referência, apesar de serem tão distintas, têm em comum, é isso que eu estou dizendo, todas elas tentam entender como que o ser humano adquire o conhecimento, ou seja, são concepções gnoseológicas ou epistemológicas que partem do pressuposto de que o intelecto é capaz de investigar como é possível conhecer. Então, alternativa, letra E. Eu vou deixar aí na descrição o link para a aula que eu dei sobre criticismo, empirismo e racionalismo, uma aula bem rápida que vou falar exatamente dessa definição aí, que pode ajudar na resolução dessa questão. Então eu espero que tenha sido claro, até a próxima aula.